Vamos então iniciando mais um dos nossos estudos. Nós vamos começar o estudo do livro Entre a Terra e o Céu. Esse vai ser o nosso novo roteiro, livro psicografado pelo Chico Xavier, trazido por André Luiz. Esse livro, ele tem aqui, vamos conhecer um pouquinho da estrutura dele. Ele é um livro que tem 16 capítulos, 16 não, tem 40 capítulos na verdade, e a gente vai conhecer uma trama que é trazida para nós. O resumo diz o seguinte: o livro conta a história que começa na Guerra do Paraguai, em meados do século XIX. 3 militares brasileiros e uma linda mulher, que dividia entre os 3 uma grande paixão. Essa é uma história de amor e ódio que não durou somente os poucos anos que duram uma passagem na Terra, mas continuou em seus corações durante suas próximas vidas, entrelaçados entre si por compromissos assumidos e por obrigações espirituais. Formaram na carne uma única família, mostrando o imenso valor que tem o esquecimento do pretérito quando voltamos ao vaso retificador da carne. André Luiz, junto de seu novo colega de estudos, Hilário, e de seu novo instrutor, o ministro Clarencio, acompanhou pessoalmente durante alguns anos esse caso e nos dá muitas lições sobre a natureza da reencarnação como processo de purificação do espírito. Nos mostra que a reencarnação é remédio salutar contra as doenças da alma, que os compromissos assumidos na carne continuam valendo no reino dos espíritos, e que na maioria das vezes os débitos contraídos na carne serão pagos. O autor também nos dá definições agradáveis aos costumes do coração sobre onde vão as crianças que desencarnam em tenra idade. Segundo ele, existem também colônias onde são recebidas essas crianças, ainda necessitadas de amor materno, e também espíritos maternos devotados a adotarem essas crianças temporariamente, como a irmã Blandina, que é o espírito Meimei. Então esse é o roteiro que nós temos aqui agora para o nosso estudo, trazendo definições como lei de causa e efeito, esquecimento do passado, reencarnação e espíritos em condições de crianças no plano espiritual. Aliás, na última sexta-feira, quando nós fizemos a apresentação do novo livro de estudos lá da Sala Espiritismo Net Jovem, Céu Azul, nós comentamos sobre essas informações que chegam do plano espiritual, trazendo ali experiências particulares de espíritos já numa condição de adultos, e nós temos muito poucas informações sobre os adolescentes e os jovens no plano espiritual. Então, naquele livro nós começamos já estudando sobre a vida de um jovem, contando as suas experiências, nos mesmos moldes de André Luiz, de Irmão Jacó, e também de Camilo, só que numa condição, claro, diferente da dele. E também temos alguns livros, pequenos livros, na verdade livretos de Chico, falando sobre crianças no plano espiritual. Então a gente vai conseguir fazer aqui um complemento sobre essas colônias, sobre esses espíritos, o modo como as coisas acontecem na desencarnação dessas crianças. Então, bom dia, Gilda. Vamos lá então. Na nossa apresentação, começando aqui no nosso livro Entre a Terra e o Céu, é aqui o texto introdutório. Deixa eu só ver aqui rapidamente, só um instantinho, para deixar tudo adequado. Vamos lá então. Desta história, recolhida por André Luiz, Entre a Terra e o Céu, destacam-se os impositivos do respeito que nos cabe consagrar ao corpo físico e do culto incessante de serviço ao bem, para retirarmos da romagem terrena as melhores vantagens à vida imperecível. Neste livro não somos defrontados por qualquer situação espetaculosa, nem heróis encarnando virtudes dificilmente acessíveis, nem anjos inabordáveis.
Em cada capítulo encontramos a nós mesmos, com os nossos velhos problemas de amor e ódio, simpatia e desafeto, através da cristalização mental em certas fases do caminho, na penumbra dos nossos sonhos imprecisos ou na sombra das paixões, que por vezes nos arrastam a profundos despenhadeiros. Em quase todas as páginas temos a vida comum das almas que aspiram à vitória sobre si mesmas, valendo-se dos tesouros do tempo para a aquisição de luz renovadora. Aqui, os quadros fundamentais da narrativa nos são intimamente familiares. O coração aflito em prece, a mente paralisada na ilusão e na dor, o lar varrido de provações, a senda fustigada de lutas, o desvario do ciúme, o engano da posse, embates do pensamento, conflitos da emoção, e sobre a contextura dos jatos puros e simples paira por ensinamento central a necessidade de valorização dos recursos que o mundo nos oferece para a reestruturação do nosso destino. Em muitas ocasiões somos induzidos a fitar a amplidão celestial, incorporando energia para conquistar o futuro. Entretanto, muitas vezes somos constrangidos a observar o trilho terrestre, a fim de entender o passado a que o nosso presente deve a sua origem. Neste livro somos forçados a contemplar-nos por dentro, no chão de nossas experiências e de nossas possibilidades, para que não nos falhe o equilíbrio, a jornada redentora no rumo do porvir. Dele surge a voz inarticulada do plano divino, exortando-nos sem palavras. A lei é viva e a justiça não falha. Esquece o mal para sempre e semeia o bem cada dia. Ajuda aos que te cercam, auxiliando a ti mesmo. O tempo não para, e se agora encontras o teu ontem, não ouvides que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Aqui esse prefácio assinado por Emmanuel, Pedro Leopoldo, 23 de janeiro de 1854. Então olha só o tempo passando. Nós começamos com o nosso lar em 1939, já estamos aqui, há 15 anos depois da chegada de André Luiz. Então o tempo passa rápido nesses textos que nós vamos acompanhando. No primeiro capítulo, em torno da prece. Veremos aqui então, nesse começo, tratando já aqui de imediato, uma das instituições de nosso lar, falando sobre o templo de socorro. Então diz assim para nós: no templo de socorro, o ministro Clarencio comentava a sublimidade da prece e nós o ouvíamos com a melhor atenção. Todo desejo, dizia convincente, é manancial de poder. A planta que se eleva para o alto, convertendo a própria energia em fruto que alimenta a vida, é um ser que ansiou por multiplicar-se. Mas todo petitório reclama quem ouça, interferiu um dos companheiros. Quem teria respondido aos rogos sem palavras da planta? O venerando orientador respondeu tranquilo. A lei, como representação de nosso Pai Celestial, manifesta-se a tudo e a todos através dos múltiplos agentes que a servem. No caso a que nos reportamos, o sol sustentou o vegetal, conferindo-lhe recursos para alcançar os objetivos que se lhe propunha atingir. E, imprimindo significativa entonação na voz, continuou: em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. Assim como possuímos em eletricidade os transformadores de energia para o adequado aproveitamento da força, temos igualmente em todos os domínios do universo os transformadores da bênção, do socorro, do esclarecimento. As correntes centrais da vida partem do Todo-Poderoso e descem a fluxo, transubstanciadas de maneira infinita. Da luz suprema à treva total, e vice-versa, temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador,
através de seres incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude, que modificam a energia divina de acordo com a graduação do trabalho evolutivo no meio em que se encontram. Cada degrau da vida está superlotado por milhões de criaturas. O caminho da ascensão espiritual é bem aquela escada milagrosa da visão de Jacó, que passava pela terra e se perdia nos céus. A prece, qualquer que ela seja, é a ação provocando a reação, que lhe corresponde, conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida, ou eleva-se mais ou menos recebendo a resposta imediata ou remota segundo as finalidades a que se destina. Desejos banais encontram realizações próxima na própria esfera em que surgem. Impulsos de expressão algo mais nobre são amparados pelas almas que se enobreceram. Ideais e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas. Bom dia, Andréa. Nesse primeiro trecho, explicação aqui então de irmão Clarencio, eu acho que talvez aqui a parte mais significativa é essa que diz assim para nós: da luz suprema à treva total e vice-versa. Temos o fluxo e o refluxo do sopro criador através de seres incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humildade e da angelitude, que modificam a energia divina de acordo com a graduação do trabalho evolutivo no meio em que se encontram. Então nós começamos a ver aqui a ação dessa energia mental atuando sobre nós, a partir de nós, ou muitas vezes até contra nós. Então aquilo que nós desejamos, nós criamos em torno de nós um campo magnético atraindo, através da ação de outros seres, o desejo que nós elaboramos. Se são pensamentos elevados, esses pensamentos então se proliferam pelas esferas mais elevadas, encontrando ali o seu eco, trazendo para nós aqui o seu refluxo. Se nós temos pensamentos de natureza inferior, aqui mesmo no nosso mundo ele é então atendido e ele continua sendo alimentado. Então mostra para nós que todos os seres atuam sobre todos os seres. O pensamento de todos se enlaçam com o pensamento de todos. Esse é um tipo de ensinamento que para nós ainda é de difícil compreensão, pelo fato de nós tratarmos de um elemento que se encontra ainda no campo abstrato. Ou seja, nós não vemos, nós não sentimos de uma forma clara, de uma forma, vamos dizer, ostensiva, mas é uma energia que se encontra constantemente em ação, nos envolvendo de várias formas. Então, nesse caso, como nós vimos aqui, só um instantinho, um minutinho só. Então, como eu dizia, quando nós começamos a ter um contato aqui, prontinho. Então, quando nós começamos a ter um contato com esses ensinamentos que tratam desse campo sutil das ideias, do pensamento, a gente começa, pelo menos na teoria, a elaborar, né, uma imagem dessa energia que parte do nosso pensamento e dessa energia que envolve também as nossas mentes. Então, atuamos constantemente uns sobre os outros. Então, várias vezes Kardec já falou sobre isso, a ação do fluido, o pensamento sobre o fluido, aquilo que hoje, né, é chamado de o segredo, inclusive um livro foi escrito sobre essa ideia, um filme também foi produzido a respeito do grande segredo, que é a força do nosso pensamento, que tem a capacidade de atrair para nós aquilo que nós desejamos.
Então esse livro foi publicado nos Estados Unidos e ele traz uma tônica muito interessante que fala das pessoas que desejam a realização dos seus desejos materiais. Então mostram pessoas que tiveram grandes conquistas, conquistaram ali, conseguiram construir um grande patrimônio pela força do pensamento, né? Então, como se isso fosse uma grande novidade. Então aparecem os gurus, aparecem ali aqueles que vão orientando para alcançar esse objetivo, e lá no século XIX os espíritos já diziam para Kardec a respeito da força do pensamento. Aqui nós tratamos da força da prece. E lembrando então que o pensamento nada mais é do que uma prece. Então, na verdade, prece significa a forma e a direção para onde nós enviamos o nosso pensamento. Porque isso nada mais é do que uma qualificação para esse pensamento que nós irradiamos. Mas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, observando, por exemplo, né, o tumulto que nós vivemos nas grandes cidades, as nações passando por tantas dificuldades, nós vemos ali o pensamento irradiando de todos sobre todos. Então, quanto mais tumultuado é o ambiente onde nós vivemos, maior é a sensação de medo, de individualismo, de solidão que nós vamos vivenciando. Nós criamos esse mesmo clima no nosso campo mental e nós não nos damos conta. Então, esse tipo de ensinamento é muito valioso porque faz com que nós comecemos a nos proteger dessas ideias negativas que nos afetam e comecemos então a transformá-la, como foi colocado aqui por irmão Clarencio. Nós somos transformadores. A energia existe na rede. Nós somos os transformadores que vamos pegar essa energia e transformá-la em algo possível de ser utilizado, né? Algo útil para o nosso cotidiano. Então nós também somos esses mesmos transformadores. Diz aqui para nós ainda, vamos lá. O mentor generoso fez pequeno intervalo, como a dar-nos tempo para refletir, e continuou. Tempo esse que nós aproveitamos agora com o comentário, né? Cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência, e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo à maneira de estações receptoras. Sabemos que a humanidade universal, nos infinitos mundos da grandeza cósmica, está constituída pelas criaturas de Deus, em diversas idades e posições. No reino espiritual, compete-nos considerar igualmente os princípios da herança. Cada consciência, à medida que se aperfeiçoa e se santifica, aprimora em si qualidades do Pai Celestial, harmonizando-se gradativamente com a lei. Quanto mais elevada a percentagem dessas qualidades no espírito, mais amplo é o seu poder de cooperar na execução do plano divino, respondendo às solicitações da vida em nome de Deus, que nos criou a todos para o infinito amor e para a infinita sabedoria. Então, já vemos também, bom dia, abraço. Deixa eu ver, bom dia, mami. Então nós vemos aqui que o pensamento divino, por mais difícil para nós de compreendermos, difícil que seja da nossa compreensão, ele tem sempre um propósito de transformação, de construção, de elevação. Aqueles que conseguem sintonizar-se com esse pensamento recebem então todas as inspirações e todas as motivações, ou toda a motivação, para fazer com que essas intenções de construção e de transformação e de elevação aconteça de fato aqui no mundo que nós vivemos. Se nós nos encontramos ainda presos aos interesses aqui do mundo material, com as nossas preocupações, com os nossos interesses, com as nossas tendências, nós vamos ficando cegos, vamos dizer assim, com relação à existência dessa força. Então vai mostrando para nós aqui que o trabalho divino começa a se realizar, primeiramente, né, por aqueles que estão em sintonia, que trabalham com essa força direcionada, que trabalham
com já um direcionamento apresentado para aqueles outros que se encontram ainda fechados aqui no mundo material e não percebem essa energia que nos envolve, acabam entrando naquela mesma condição quando os espíritos disseram a Kardec que muitas vezes nós encontramos miríades de corais espalhados aí pelos mares afora, sem se darem conta de suas existências, eles sustentam um ecossistema. Eles sustentam para nós um ambiente onde outros seres podem viver. Nós chegamos a falar sobre isso recentemente, quando nós comentamos sobre a lei de destruição, né? Falando sobre essas transformações que o nosso mundo vai vivendo, que nós também somos agentes de transformação, só que na grande maioria das vezes nós fazemos isso de um modo inconsciente. Então nós temos, por exemplo, os estímulos, que nesse caso para nós é o prazer, o interesse em ocupar uma determinada posição de poder, é para nós uma remuneração que não vai nos dar condições de construir um patrimônio. Então nós somos constantemente estimulados a essa movimentação que para nós é para satisfação de interesses pessoais, mas de um modo, além da nossa compreensão, nós somos instrumentos inconscientes dessa transformação. Agora, aqueles que já conseguiram se elevar e conseguem ter essa compreensão dos planos divinos, atuam com conhecimento de causa. Então nós temos aqueles agentes que são conscientes e aqueles agentes, na esmagadora maioria aqui do nosso planeta, que atuam de uma forma inconsciente. O Braz lembrou ali do micro ao macro, né? Então nós atuamos de uma forma micro, participando daquilo que é macro, daquilo que faz parte dessa grandeza divina. Isso porque nós falamos do nosso mundo, de provas e expiações. Podemos imaginar esses mundos aí espalhados pelo universo afora, onde nós encontramos ali seres plenamente conscientes de seu papel na transformação do mundo. Por isso, então, colocado para nós, quanto mais elevada a percentagem dessas qualidades no espírito, mais amplo é o seu poder de cooperar na execução do plano divino. Agora, quer dizer, quanto menos consciência nós temos, nós vamos atuando de uma forma automática. Somos autômatos. Agimos sem saber porquê, mas estamos agindo. É o que acontece, por exemplo, quando nós temos hoje a nossa sociedade se desenvolvendo no campo da ciência, no campo jurídico, no campo comercial, no campo industrial, social. A gente vai sofrendo todas as dificuldades que o ambiente vai nos oferecendo e diante dessas dificuldades a gente vai criando soluções, procurando sempre desenvolver o nosso intelecto para fazer com que a nossa vida seja mais confortável possível. Só que nesse processo de sermos estimulados, sermos empurrados para criações e nós encontrarmos soluções, nós estamos nos desenvolvendo dentro do campo do espírito sem nos darmos conta. Então para nós é de extremo valor ter essa compreensão que a doutrina espírita nos proporciona para que a gente haja de fato com conhecimento de causa. Como nós já conversamos, né, um indivíduo vai até um centro espírita em busca de ajuda, vai até um centro religioso qualquer, e a recomendação é: faça um trabalho voluntário, porque você vai se sentir melhor. A laborterapia como parte desse processo de transformação. Aí o indivíduo então começa a participar, ali meio que contra a vontade, ainda tentando encaixar essas atividades na sua agenda, porque na grande maioria das vezes ele tem coisa mais importante para fazer. Mas aí então ele vai atuando, ele vai auxiliando o próximo, ele vai aliviando o sofrimento das pessoas, ele vai desenvolvendo um senso de solidariedade, de compaixão com o próximo, e ele faz isso de uma forma tão automática que ele não percebe. Que no momento em que despertar a consciência dele, ele vai ver que todo esse potencial que ele desenvolveu de uma forma automática acaba sendo para ele, na verdade, a virtude que ele precisaria desenvolver. Então esse trecho aqui é bastante interessante, mostrando a força do pensamento, a sintonia com o pensamento divino e o nosso trabalho aqui no mundo físico e também no mundo espiritual, porque afinal de contas o espírito não deixa de ser um instrumento de transformação, mesmo estando também no plano espiritual. A Chaconete colocou para nós, né, eu quando penso muito numa pessoa que não vejo há muito tempo, ela aparece.
talvez a força do meu pensamento, sim. Né? O pensamento ele sempre atua uns sobre os outros, né? Faz com que os indivíduos atuem uns sobre os outros. Há aqueles que têm uma maior sensibilidade de percepção, há aquele que tem uma capacidade de direcionamento maior. Então, se isso acontece de um modo quase que acidental, imaginemos se nós utilizarmos essa força de um modo direcionado intencionalmente. E nós temos também aqueles que fazem isso de um modo destrutivo e não percebem. Porque, na verdade, a destruição se encontra no mundo material, mas ele não se dá conta da perturbação que é provocado simplesmente pela força do seu pensamento. Então, ensinamento valioso trazido para nós por irmão Clarencio. Quebrando o silêncio que se fizera natural para a nossa reflexão, o irmão Hilário perguntou: contudo, como interpretar o ensinamento quando estivermos à frente de propósitos malignos? Um homem que deseja cometer um crime estará também no serviço da prece? Abstenhamo-nos de empregar a palavra prece quando se trate de desequilíbrio, aduziu Clarencio bondoso. Digamos invocação. Aquilo que nós comentamos, né, que eu comentei com vocês agora há pouco. A prece, na verdade, nada mais é do que um adjetivo que nós damos, né, uma qualidade que nós damos para o pensamento direcionado. Quando, nesse caso, a intenção é destrutiva, é negativa, nós chamamos de invocação. Que é a mesma coisa, né? A invocação do pensamento divino, ou dos agentes transformadores desse pensamento divino. Aí então nós chamamos de prece. Então olha que interessante, a força do pensamento ganhando qualidades diferentes dependendo do modo como ela é direcionada e de acordo com a intenção com a qual ela se encontra envolvida. Eu envio um pensamento, esse pensamento atinge o seu alvo e depois retorna para mim com o seu resultado. Para nós, aqui no mundo físico, nós temos uma percepção muito superficial a respeito dessa força. Porque para nós é tudo muito material. Mas no plano espiritual, onde o pensamento é a principal força motriz, ali as coisas acontecem de fato, de modo muito claro, de um modo muito ostensivo. Então é importante que a gente comece a se educar agora, para quando chegar no mundo espiritual, já termos essa força bem controlada, bem dominada. E também acrescentou: quando alguém nutre o desejo de perpetrar uma falta, está invocando forças inferiores e mobilizando recursos pelos quais se responsabilizará. Através dos impulsos infelizes de nossa alma, muitas vezes descemos as desvairadas vibrações da cólera ou do vício, e de semelhante posição é fácil cairmos num enredado poço do crime, em cujas furnas nos ligamos de imediato a certas mentes estagnadas na ignorância que se fazem instrumentos de nossas baixas idealizações, ou das quais nos tornamos deploráveis agentes na sombra. Todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou para o mal. Por isso mesmo, a direção delas permanece afeta a nossa responsabilidade. Analisemos com cuidado a nossa escolha em qualquer problema ou situação do caminho que nos é dado percorrer, porquanto o nosso pensamento voará diante de nós, atraindo e formando a realização que nos propomos atingir. E em qualquer setor da existência, a vida responde, segundo a nossa solicitação. Seremos devedores dela pelo que houvermos recebido. Então aqui bem interessante essa colocação, né? Então o pensamento atrai, ele tem uma força muito poderosa de atração. A pergunta é: o que nós estamos atraindo no nosso dia a dia? Quando nós temos aquela passagem do Evangelho em que Jesus diz, né, orai, vigiai e orai. Foi ali a primeira prévia que nós já recebemos de instrução a respeito da força do pensamento. Mas para aquela época, né, era algo tão primitivo, tão incompreensível, que
simplesmente passou despercebido. Nos tempos atuais continua ainda assim. Principalmente quando nós vemos, né, a sociedade à nossa volta, nessas grandes mobilizações de massa, seja por que motivação for, nos revoltamos, nos rebelamos, muitas vezes atuamos de um modo até construtivo, tendo essa força conjunta do pensamento, sem nos darmos conta do modo como ela age nos seus bastidores. O ministro sorriu benevolente e lembrou: estejamos convictos, porém, de que o mal é sempre um círculo fechado sobre si mesmo, guardando temporariamente aqueles que o criaram, qual se fora um quisto de curta ou longa duração, a dissolver-se, por fim, no bem infinito à medida que se reeducam as inteligências que a ele se aglutinam e afeiçoam. O Senhor tolera a desarmonia a fim de que, por intermédio dela mesma, se efetue o reajustamento moral dos espíritos que a sustentam, de vez que o mal reage sobre aqueles que o praticam, auxiliando-os a compreender a excelência e a imortalidade do bem, que é o inamovível fundamento da lei. Todos somos senhores de nossas criações e, ao mesmo tempo, delas escravos infortunados ou felizes tutelados. Pedimos e obtemos, mas pagaremos por todas as aquisições. A responsabilidade é princípio divino, a que ninguém poderá fugir. Bom dia, soldado. Que mais ali que chegou? Beleza. Então, nesse trecho também nós começamos a ter essa ideia do sofrimento que acontece aqui no nosso mundo. Sofrimento, na grande maioria das vezes, que nós mesmos criamos. Mas aí nós percebemos que, na verdade, esse sofrimento ele é uma forma de depuração. Por isso coloca aqui: o Senhor tolera a desarmonia, a fim de que, por intermédio dela mesma, se efetue o reajustamento moral dos espíritos que a sustentam. Então, na verdade, nós criamos esse campo mental em torno de nós, tão negativo e tão destrutivo, e sofremos as suas consequências como parte de um aprendizado. Então, ou nós nos transformamos pelo amor, ou nos transformamos pela dor. Então, a dor também faz parte desse processo de aprendizado. Quando nós vivemos, por exemplo, numa sociedade vivendo todo o tumulto da intolerância, o tumulto do egoísmo, o tumulto dessa desarmonia, na verdade, nós estamos nos depurando, sofrendo as consequências daquilo mesmo que nós criamos. Então, como Jesus também trouxe no Evangelho, nós estamos no mundo, mas não precisamos fazer parte do mundo. Então basta simplesmente que nós mudemos o nosso modo de pensar. E olha que nós estamos vivendo aqui no nosso mundo momentos bastante turbulentos. Não existe, por exemplo, conflitos diretos, mas nós temos conflitos ideológicos, conflitos religiosos, conflitos raciais, conflitos de gênero, ideias de consumo que nos bombardeiam o tempo todo, a sensualidade presente nas nossas ações praticamente o tempo todo, as nossas viciações. Olha só a qualidade do pensamento que nós estamos irradiando, e já dá para ter uma ideia, a psicosfera que nós criamos em torno de nós, ou seja, esse campo de pensamento atraindo para nós forças da mesma forma que nós irradiamos. E só existe uma forma de nós sairmos desse círculo vicioso: nós mudarmos o nosso pensamento. Por isso, então, que é dito para nós que essa desarmonia ela existe a fim de que, por intermédio dela mesma, se efetue o reajustamento moral dos seres que a sustentam. Então, quando nós começamos a nos descolar desse pensamento coletivo dominante no nosso mundo, nós paramos de sentir o efeito dela. Pelo menos não materialmente, porque materialmente o nosso mundo ele é resultado daquilo que a própria sociedade construiu. Mas quando nós falamos sobre as perturbações que nós sofremos em virtude dessa força mental,
que nós temos, por exemplo, hoje, a ansiedade como algo muito presente, a depressão como algo muito presente, essas agitações, né, essa ansiedade que nós ficamos também. Então tudo isso é resultado daquilo mesmo que nós criamos. Aí claro que nós temos ali então muitas filosofias que falam para nós sobre nos harmonizarmos, para que nós nos distanciemos dessa grande tempestade mental que nos envolve. Só que para nós ainda é muito difícil, porque isso ainda é tratado, como eu disse no início, nesse campo abstrato. Porque quando a gente começa, por exemplo, a praticar uma filosofia que nos traz essa harmonia íntima, nós somos chamados de zen, chamados de malucos, chamados de pessoas estranhas àquilo que a sociedade apresenta para nós. Mas aí nós vamos percebendo que essas filosofias, na verdade, vão nos trazendo estratégias para buscarmos esse estado de paz interior. E não vem apenas através da meditação, por exemplo, vem através da nossa mudança de atitude. Quando eu mudo a minha alimentação, quando eu mudo o meu modo de viver, quando eu mudo o meu modo de trabalhar. Então, em cada setor da nossa existência, nós vamos buscando um modo mais equilibrado, um modo mais harmônico e um modo mais pacífico. E isso mostra, então, que nós estamos saindo dessa tempestade e começando a viver numa faixa mental superior. Só que, infelizmente para nós, nem sempre isso é constante. A gente faz aquela oscilação. Ora nós estamos entrando em sintonia com o pensamento superior, ora nós voltamos para o mundo material. Exatamente porque nós somos constantemente bombardeados e estimulados por essas situações do nosso dia a dia. Nós vivemos, né, eu sempre gosto de mencionar, porque foi uma situação bastante peculiar que nós vivemos, que nem sempre nós prestamos atenção. No ano passado, por exemplo, quando nós passamos por aquela fase de eleições, de impeachment, de corrupção, de agressões na rua e tudo mais, esse momento foi um momento de grande perturbação mental aqui, dessas energias aqui no nosso mundo, e também um laboratório para as nossas observações, onde nós vimos todas as pessoas se atacando mutuamente, não havia mais respeito de indivíduo para indivíduo, indivíduo para instituição, instituição para indivíduos, todo mundo vivendo essa desarmonia toda. Qual é a consequência? Nós mesmos sofremos aquilo que nós criamos. Passado aquele momento, nós começamos então a diminuir um pouco da intensidade daquela frequência mental. Aí acabou aquela disputa, acabou aquela guerra ideológica, nós começamos a nos harmonizar. Só que nós não encontramos ainda essa paz. Aí nós vemos pelo mundo guerras, nós vemos pelo mundo perseguições, nós vemos também esse sentimento de intolerância. Então, constantemente estamos causando as nossas próprias dores. E enquanto nós não nos conscientizarmos de que nós somos os responsáveis por essa tempestade que nos envolve, ela continuará presente. Mas aí então, no nosso caso, por exemplo, tendo essa afinidade que nós temos com a doutrina, nós começamos então a estudar, a conhecer a natureza humana, a conhecer o mundo à nossa volta, a conhecermos, né, intimamente. Aí então a gente começa a mudar um pouco dessa postura. Pensando, né, olha, eu já não quero mais me envolver com isso, eu já não quero mais participar desse tipo de desequilíbrio, eu sei que eu tenho a minha opinião, o outro também tem a opinião dele, eu vou respeitá-lo, mesmo que ele não respeite as minhas ideias. E aí então eu começo a mudar a faixa vibratória, a minha faixa vibratória. Né, o soldado colocou, né, entre o pensamento e a ação existe a decisão, e para que a decisão seja adequada, é necessário, nesse caso, né, que nós tenhamos valores para sustentá-la. Porque, do contrário, a gente vai também tomar decisões impulsivas, trazendo para nós resultados destrutivos. Lá em cima, a Chaconete colocou para nós, é muito difícil controlar o pensamento. Quando dizemos, não vou pensar nisso, nesse momento já estamos pensando. O detalhe, né, Chaconete, é que não é o fato de você pensar,
é o fato de você permitir que esse pensamento se transforme em atitude. Porque não adianta a gente querer dar um salto de uma hora para outra, imaginar que, vivendo nesse tumulto que nós estamos vivendo, o nosso pensamento vai ficar plenamente equilibrado. Então, eu não consigo equilibrar plenamente meu pensamento, mas eu já consigo controlar os meus impulsos. E esse é um processo que vai se desenvolvendo, é um processo de construção, de educação mental. Educação mental, educação emocional, valores que nós vamos desenvolvendo. Aí sim nós vamos nos fortalecendo cada vez mais. É preciso ter uma sólida base de formação moral, né? E o detalhe, né, soldado, que o papel hoje das escolas morais, vamos dizer assim, acabou sendo assumido pelas religiões. Só que as religiões também causam seus próprios tumultos, jogando indivíduos uns contra os outros. E aí então, se a gente tem naquela instituição que traz para nós ali essas virtudes, né, que traz também essas dificuldades, para onde a gente vai seguir exatamente? Aí nós começamos então a encontrar filosofias fora dessas escolas religiosas também. E aí filosofias temos várias, cada uma apresentando uma direção, cada uma apresentando um caminho. E quando nós começamos a viver de fato esses ensinamentos, aí então nós saímos daquilo que é o comum no nosso mundo hoje, que causa tantas desavenças. E continua aqui para nós, vamos lá. Nesse instante, uma jovem de semblante calmo penetrou no recinto e, dirigindo-se ao nosso orientador, falou algo aflita. Irmão Clarencio, uma de nossas pupilas do quadro de reencarnações, sob suas diretrizes, pede socorro com insistência. É um apelo individual urgente? Indagou o ministro preocupado. É assunto inquietante, mas numa prece refratada. O prestimoso instrutor convidou-nos a acompanhá-lo e seguimos-lo atentamente. Número 2 agora. Capítulos pequenos nós temos, né? 40 capítulos, mas capítulos pequenos. Numa sala ampla em que numerosas entidades trabalhavam solícitas, Clarencio recebeu da jovem um pequeno gráfico que passou a examinar cauteloso. Em seguida comentou espontâneo. Ainda agora falávamos de responsabilidade. Eis um fato que nos ilustra os conceitos. E exibindo o documento que trazia nas mãos, explicou. Temos aqui uma oração comovedora que superou as linhas vibratórias comuns do plano da matéria mais densa. Parte de uma devotada servidora que se ausentou de nossa cidade espiritual há precisamente 15 anos terrestres para determinadas tarefas na reencarnação. Não conseguiu, porém, deixa eu ver aqui por só um instantinho, não conseguiu, porém, desassistida. Permanece sob nossa orientação. O nascimento e o renascimento no mundo, sob o ponto de vista físico, jazem confiados a leis biológicas, de cuja execução se incumbem inteligências especializadas. Contudo, em suas características morais, subordinam-se a certos ascendentes do espírito. O ministro deteve-se alguns instantes, analisando a pequenina e complicada ficha. Todavia, como se provocasse a continuidade da lição que recebíamos, meu companheiro considerou. Mas, indiscutivelmente, na reencarnação, há um programa de serviço a realizar. Então, prestando atenção aqui agora nesses ensinamentos que vão chegando, porque agora nós vamos falar sobre a reencarnação desde o seu início, desde a sua concepção do projeto reencarnatório. Então nós veremos aqui que houve a reencarnação, houve um projeto e veremos como esse projeto vai se realizar. Então, indiscutivelmente, na reencarnação há um programa de serviço a realizar. Sim, sem dúvida, aclarou o ministro. Quanto mais vastos os recursos espirituais de quem retorna à carne, mais complexo é o mapa de trabalho a ser obedecido.
quase todos temos do pretérito expressivo montante de débito a resgatar, e todos somos desafiados pelas aquisições a fazer. Nisso está o programa, significando em si uma espécie de fatalidade relativa no ciclo de experiências que nos cabe atender. Entretanto, a conduta é sempre nossa e dentro dela podemos gerar circunstâncias em nosso benefício ou em nosso desfavor. Reconhecemos, assim, que o livre-arbítrio, também relativo, é uma realidade inconteste em todas as esferas de evolução da consciência. Não podemos olvidar, contudo, que em todos os planos marchamos em verdadeira interdependência. Nas linhas da experiência física, até certo ponto, os filhos precisam dos pais, os doentes necessitam dos médicos e os moços não prescindem do aviso dos mais velhos. Aqui a habilitação depende dos educadores, o amparo edificante exige quem saiba distribuí-lo e a transferência de domicílio para o trabalho enobrecedor, quando se trata de espíritos sem méritos absolutos, reclama o endosso de autoridades competentes. Então, antes de continuarmos, fala para nós aqui sobre a questão de a grande maioria de nós, quando reencarna aqui no mundo, tem como principal propósito o resgate. Por isso ele coloca, quase todos temos do pretérito expressivo montante de débito a resgatar, e todos somos desafiados pelas aquisições a fazer. Então, muitas vezes nós pensamos que o nosso planejamento reencarnatório traz ali uma série de compromissos e missões para benefício do mundo, como se nós não tivéssemos também os nossos próprios compromissos. Então o que ele chama atenção é que na reencarnação, o principal objetivo nosso é o resgate pessoal. O resto que vem de forma secundária. Isso porque, como foi colocado um pouco mais acima, quanto maior a envergadura moral do espírito, maior é a complexidade do trabalho que ele tem para fazer. No nosso caso, o nosso compromisso maior é conosco mesmo. Não adianta a gente querer alimentar grandes ambições, imaginando que nós temos uma missão para transformar o mundo à nossa volta. Para que transformemos o mundo à nossa volta, há a necessidade de nós inicialmente transformarmos a nós mesmos. Para depois, então, nós estendermos a nossa atenção para o mundo à nossa volta. Até porque a gente lembra que a maioria, que a consequência natural da transformação interior é a ação de transformação exterior. Não adianta a gente querer atuar num campo fora de nós se nós não nos transformamos. Vai ser um trabalho, apesar de boa vontade, mas vai ser um trabalho de poucos frutos. Porque nós temos que, primeiramente, resgatarmos-nos para depois ajudar no resgate. E aqui fala também sobre o livre-arbítrio, né? Nesse caso, o livre-arbítrio também vai, apesar dele ser relativo, ele vai também ali nos moldando no nosso modo de agir. Eu tenho um compromisso, que ele coloca aqui de certa forma, é uma fatalidade relativa no ciclo de experiências. Mas o livre-arbítrio pode simplesmente nos desviar desse caminho. Nós temos ali a programação, mas ela não é rígida. Porque nós podemos transformá-la se nós assim desejarmos, positivamente ou negativamente. O sentimento de amor tem um grande poder de transformar, né? Então, esse sentimento é que a gente vem aprendendo a conhecer, a compreender. Porque a nossa interpretação sobre amor é uma interpretação ainda bastante limitada, né? Nós somos muito passionais. Então, o amor universal, né, esse amor que Jesus trouxe para nós, é algo que nós estamos ainda compreendendo na teoria. Na vivência ainda, nós temos uma certa dificuldade. E continua para nós aqui. Mas que vem a ser uma oração refratada? Indagou o meu colega, mordido de curiosidade. Hilário fora igualmente médico no mundo, e, tanto quanto eu, permanecia em tarefas ligadas à responsabilidade de Clarencio, adquirindo conhecimentos especializados. A prece refratada é aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada, passando a outro objetivo. Inclinávamos a desfechar novas perguntas,
No entanto, o orientador sossegou, nos esclarecendo. Esperem. Reconhecerão comigo que nos achamos todos emanados uns aos outros. Em seguida falou para a jovem que o observava respeitosa. Chame a irmã Eulália. Alguns momentos passaram rápidos e a coordenadora mencionada apareceu irradiando bondade e simpatia. Irmã, disse Clarencio preciso, este gráfico registra aflitivo apelo de Evelina, cuja volta ao aprendizado na carne foi garantida por nossa organização. Parece-me estar a pobrezinha em extremas dificuldades. Sim, concordou a interpelada. Evelina, apesar da fragilidade do novo corpo, vem sustentando imensa luta moral. O pai, sobrecarregado de questões íntimas, tem a saúde periclitante e a madrasta vem sofrendo obstinada perseguição por parte de nossa desventurada Odila. A genitora de Evelina? Sim, ela mesma. Ainda não se resignou a perder a primazia feminina no lar. Há 2 anos empenho, energia e boa vontade por dissuadi-la. Vive, porém, enovelada nos laços escuros do ciúme e não nos ouve. O egoísmo desbordante fala esquecida dos compromissos que abraçou. Então já começamos aqui a trazer, né, uma trama envolvendo então Evelina, que é essa reencarnada, Odila, que é a mãe não se conformando em perder, né, a autoridade feminina dentro de casa, provavelmente que por uma separação, né? Então o pai sobrecarregado, a madrasta sofrendo a perseguição. Zulmira, por sua vez, a segunda esposa de Amaro, desde a morte do pequenino Júlio, caiu em profundo abatimento. Como não ignoramos, o pequeno desencarnou afogado, consoante as provas de que se fez devedor. Então olha só que interessante, começando uma criança que desencarnou afogada, respondendo a um débito do passado. A madrasta, contudo, que chegou a desejar-lhe o desaparecimento por não amá-lo, encontrando-se sob as sugestões da mulher que a precedeu, nas atenções do marido, crê-se culpada. Evelina, depois de perder o maninho, em trágicas circunstâncias, acha-se desorientada entre o genitor aflito e a segunda mãe em desespero. Ainda anteontem pude vê-la. Chorava comovedoramente diante da fotografia da mãezinha desencarnada, suplicando-lhe proteção. Odila, porém, envolvida nas teias das próprias criações mentais, não se mostra capaz de corresponder à confiança e à ternura da menina. Ela, entretanto, tem insistido com tal vigor na obtenção de socorro espiritual que as suas rogativas, quebrando a direção, chegam até aqui de tal modo. Então aqui já mostra também um outro quadro interessante. Zulmira, então, a jovem que perdeu o irmão afogado, vivia então com o pai e com a madrasta. A madrasta era obsediada pela mãe desencarnada, por Odila. E quando então a menina fazia preces para a mãe, para receber a ajuda de que ela precisava para aliviar a culpa da madrasta, aliviar o lar, a ela própria também que sofria, a prece não ia em direção à mãe. Ou ia em direção à mãe, mas era simplesmente refratada, ou seja, a mãe não aceitava aquele pensamento por estar concentrada em outra situação. Mas o fato da mãe não perceber essa prece não significa que a prece deixa de ser atendida. Nós tivemos um ensinamento semelhante ao estudarmos o livro dos médiuns, quando então Kardec, falando sobre os espíritos, né, que comparecem numa determinada reunião. Muitas vezes é feita ali uma prece, essa prece é atendida por outro grupo, em nome daquele a quem se dirigiu. Então uma prece dirigida a um santo, dirigida a um determinado espírito,
dirigido a um familiar, que muitas vezes esse familiar não tem condições de atender aquela solicitação. Nem por isso a prece deixa de ser atendida, até porque é uma questão de merecimento. Não a quem dirige, mas simplesmente o merecimento para receber o auxílio. Então aqui nós temos essa ideia da prece refratada. Ele direcionou a prece para a mãe não conseguia cumprir, ela foi então refratada para o plano superior que a atendia. Reparávamos o pequeno gráfico em silêncio. Sustando a pausa longa, o ministro fixou Hilário e indagou: compreendem agora o que seja uma oração refratada? Evelina recorre ao espírito materno que não se encontra em condições de escutá-la, mas a solicitação não se perde. Desferida em elevada frequência, a súplica de nossa irmãzinha vara aos círculos inferiores e procura o apoio que lhe não faltará. Bom dia, Dudu. Passeando em nós o olhar muito lúcido, concluiu: desejariam cooperar conosco na tarefa assistencial? Sem dúvida, o caso fascinava-nos a atenção. O orientador, no entanto, recomendou esperássemos 2 dias. Desejava inteirar-se a sós de todas as ocorrências para instruir-nos com segurança, quando estivéssemos a usufruir-lhe a companhia. Nossa excursão, todavia, foi marcada e no momento preciso achávamos-nos a postos. Aqui é importante também a gente lembrar que essas preces que são enviadas, os espíritos não são adivinhos. Eles precisam, quando elaboram um plano de ação, ter conhecimento dos detalhes daquilo que está sendo solicitado. Porque, do contrário, se todas as nossas preces fossem aceitas, o mundo viraria um verdadeiro caos. Porque nós encontramos preces das mais absurdas, feitas na intimidade de cada um. E são preces sinceras. Esse que é o detalhe. Nós não falamos da intensidade da prece, mas o seu objetivo. Então aqui é importante saber sobre esse planejamento das ações no plano espiritual, para saber quem está pedindo alguma coisa, que tipo de pedido é esse, qual será a consequência para esse pedido, se aquele indivíduo que fez o pedido tem merecimento. Porque, como lembra André Luiz, lá em Nosso Lar, quando ele conversava com um dos ministros, não me lembro o nome dele, foi explicado para ele, né, que você não basta pedir. Primeiro você tem que pedir, saber pedir e depois merecer. Então aqui nós encontramos o plano espiritual atuando, porque nós imaginamos que tudo acontece de uma forma milagrosa. Basta simplesmente que nosso pensamento se irradie para o espaço e que as coisas acontecem, mesmo que isso venha em detrimento do outro, né? Ou seja, provocando sofrimento alheio. Porque nós encontramos muitos pedidos. São aqueles pedidos, por exemplo, né, coisas simples que nós encontramos. Um time de futebol fazendo uma prece para ganhar o campeonato. Alguém fazendo uma prece para arrumar um emprego naquela empresa, para ter uma vaga. Só que para ter essa vaga alguém vai ter que ser demitido. Alguém fazendo prece para prestar vestibular sem ter estudado. E tantas outras preces de interesse pessoal. Mas nós vamos criando, mais uma vez, independente de ser uma prece, como nós comentamos, nós temos ali a irradiação do pensamento. E aí então ele vai criar, através da lei da atração, e vai criar as circunstâncias que ele mesmo deseja. André colocou, né, tem algumas pessoas que ao pedirem a prece, estranham que tenha que colocar o endereço, e eu digo, né, que os espíritos têm muito trabalho, né, e se for com o endereço vai mais rápido. Não dá para ficar explicando, né? Pois é, porque nós imaginamos assim, né, que alguém que se encontra num hospital e precisa ali nós direcionamos a nossa prece em benefício daquela pessoa, e aí então fica imaginando, né, como é que os espíritos vão achar aquela pessoa naquele hospital. Então sempre que nós fazemos esse trabalho, é importante nós atuarmos, né, até porque a ideia que nós temos de preces é aquela prece que vai para Deus e Deus milagrosamente faz as coisas acontecerem. Então, nesse caso, como nós estamos ali atuando,
né, nesse caso, como nós estamos ali também trabalhando, é importante que nós também nos contextualizemos diante da situação. Deixa eu ver aqui, o soldado colocando, é o que me faz lembrar daquele filme, né, sobre Deus, no qual o personagem assume o papel de Deus, né? Pois é, foi o caso do Jim Carrey, né, que criou aquele personagem, né? Ele queria tanto ser Deus que ele foi colocado depois do papel, e aí deu no que deu. André colocou, né, acham que eles sabem de tudo, né, e ficam a nosso favor. Mas sabe o que acontece, André? É que a grande maioria daqueles que estão ligados a alguma crença, alguma religião, não tem a compreensão sobre essa dinâmica do mundo espiritual. E como eu disse para vocês, isso acontece de uma forma muito milagrosa na visão deles. Você pede e Deus simplesmente atende, porque Deus é onipresente, onisciente e onipotente. E na verdade, quando nós começamos a entender o trabalho das equipes espirituais, aí então nós começamos a humanizar mais o plano espiritual, sabendo quem são os trabalhadores e de que forma que eles também atuam. Então, quer dizer, é o conhecimento que nós vamos adquirindo para resolver essas questões. E continua. Deixa eu ver aqui. Nossa excursão, todavia, foi marcada e, no momento preciso, achávamos-nos a postos. Sem delonga da viagem, Clarencio, Eulália, Hilário e eu encontramo-nos em residência modesta, mas confortável, num dos bairros do Rio de Janeiro. O relógio citadino acusava exatamente 21 horas. Entramos. Um estreito compartimento, à guisa de gabinete de trabalho e biblioteca, um homem de 35 anos presumíveis lia, com visíveis sinais de preocupação, um manual de mecânica. Na secretária singela, desdobravam-se publicações diversas, denunciando-lhe os estudos. Clarencio, assumindo com mais propriedade o papel de mentor do nosso grupo, informou gentil: esse é Amaro, o chefe da casa. Tem no longo pretérito complicados compromissos. Em muitas ocasiões usou projéteis e lâminas de ferro para o mal. Hoje é servidor categorizado numa ferrovia. Então aqui a gente já começa, né, a traçar assim o perfil do seu passado, né? Então, projéteis ou projetis e lâminas de ferro, né? Ou seja, espadas. Então, no passado, como eu comentei com vocês, nós tivemos ali naquela sinopse a Guerra do Paraguai. Então, Amaro se encontrava ali envolvido naquele passado e agora, então, trabalhava nessa parte de ferrovia. Em seguida, passamos a grandioso quarto próximo. Encantador adolescente de 14 anos bordava iniciais num lenço de linho. Magra e triste, parecia concentrar a mente nos olhos grandes e serenos. Não nos assinalou a presença, mas ao contato das mãos espirituais do ministro, revelou o indefinível contentamento interior. Instintivamente desviou o olhar do pano-alvo e fixou-o num retrato de mulher que pendia da parede. Sorriu elevada, qual se conversasse com a imagem, enquanto Clarencio nos dizia: esta é a nossa Evelina, cuja reencarnação foi por nós organizada, faz alguns anos. A fotografia é uma lembrança da mãezinha que já partiu. Evelina está ligada aos pais através de imenso amor desde séculos remotos. Veio ao encontro de criaturas e situações das quais necessita para a garantia da própria ascensão, mas trouxe também consigo a tarefa de auxiliar os progenitores. No momento acredita-se amparada pela mãezinha, entretanto, pelos méritos já acumulados na vida espiritual, é ela mesma quem continua socorrendo o coração materno ainda em luta. Então aqui já começa também a traçar para nós, né, um mapa de serviços dessa jovem. Primeiro, a redenção de si mesma. E segundo, atuando na participação junto à família na redenção desses outros espíritos.
Então nós temos vários tipos de compromissos que nós assumimos, né? Desde aquele compromisso individual, daquele compromisso familiar e daquele compromisso coletivo enquanto parte de uma sociedade. Mas lembramos sempre, né? O principal objetivo daqueles que reencarnam aqui nesse nosso mundo é a redenção de si mesmos. Abracei comovido a mocinha estática que se guardava em luminoso halo de tranquilidade. E por alguns instantes meditei na grandeza do amor e na sublimidade da oração. Então aqui nós finalizamos, né, esses 2 primeiros capítulos. Então provavelmente a gente vai seguir nesse ritmo, né, a cada encontro nosso 2 capítulos, que eles são capítulos curtos, né? Então nesse começo nós entendemos então primeiro a força da prece, focando principalmente naquela prece refratada, ou prece refratária, né? Aquela que nós direcionamos a alguém, esse alguém não é capaz de perceber essa prece, ou auxiliar da forma como nós gostaríamos, e depois então outros espíritos, né, assumem o compromisso de atendimento. Então nós tivemos aqui Evelina, que reencarnou através do auxílio prestado por esse departamento de reencarnação, onde o irmão Clarencio era o responsável. Então veio ele mesmo, Hilária, e aí os outros membros do grupo para poder ajudar essa jovem no pedido que ela fez. Vamos entender um pouco sobre isso também. Então já começamos aqui a elaborar, né, ali o quadro de personagens, onde nós temos Amaro, que é o pai da família, a madrasta, cujo nome nós não sabemos ainda, Odília, que é a mãe desencarnada que se tornou uma obsessora da madrasta, a jovem Avelina e o irmão desencarnado. Então esses são os personagens que nós vamos lidar aqui por enquanto. Então, meus amigos, encerrando aqui o nosso estudo de hoje, né? Então esse é o livro, mais uma vez, que nós vamos estudar, Entre a Terra e o Céu. Será aqui o nosso roteiro nos próximos dias. Então, fechando por aqui o nosso encontro de hoje, o próximo capítulo, capítulo número 3, Obsessão. Vamos ver aqui o que vai trazer de aprendizado para nós, que nós vamos conhecer, então, mais uma vez, os elementos que nós vamos estudar, né? Reencarnação, lei de causa e efeito, a reencarnação, né, com a sua programação